Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir nas palavras do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 21, versículos 1 a 11, destacando o seguinte tema: vamos glorificar ao Senhor e não desistir dele. Que Deus esteja a nos abençoar neste momento. Amém. O Domingo de Ramos é momento marcante pelo fato de a multidão na capital judaica aclamar publicamente Jesus como o Messias. Mas também é um momento decisivo, uma vez que esse episódio incita seus adversários a agir. Assim como as multidões em Jerusalém, nós estamos propensos à inconstância. Hoje, tudo para o Senhor. Amanhã, desistimos dele. Embora muitas vezes sejamos infiéis, Jesus permanece o mesmo. Seu amor e perdão jamais vacilam. Estas são palavras que estão presentes na Bíblia de Estudo da Reforma, que nos explicam e aplicam um pouquinho deste texto do Evangelho lido hoje para a nossa vida. Jesus vem para Jerusalém. Jesus vem montado numa jumentinha, de forma humilde. Quando hoje nós vamos receber pessoas importantes em nossas cidades, quando vemos alguém que é muito importante chegar, se prepara uma festa e muitas vezes até o melhor meio de transporte, para que esta pessoa importante mostre realmente a sua importância. Quantas vezes nós, em momentos especiais, como o momento de um casamento, a grande preocupação com a chegada da noiva, qual carro em que ela vai chegar, tem que ser um carro pomposo, pois esta festa, este momento, tem que assim também mostrar. Então nós notamos que na nossa vida cotidiana, muitas vezes a chegada de um rei ou de uma pessoa importante é cercada de muitas coisas que aos olhos humanos são valiosas. E Jesus adentra a cidade de Jerusalém num jumentinho. Nada de carruagem, nada de um cavalo magnífico. Naquela época não tinha nenhuma limusine também, nenhum carro marcante. Mas Jesus escolhe entrar num jumentinho, de forma humilde. E nesta sua humildade, ele é aclamado por todos aqueles que notam a entrada de Jesus em Jerusalém. Estendem as suas vestes ou ramos no chão para que Jesus por lá passasse, como se fosse um tapete vermelho estendido. Por isso, hoje, nós estamos celebrando este Domingo de Ramos. Nós também mostramos através da nossa vida que nós queremos estender estes ramos através das nossas obras de arrependimento. Mas também nós conhecemos o que esta história do Domingo de Ramos culmina. Termina com a Sexta-feira Santa, onde Jesus é crucificado para pagar os nossos pecados. Antes recepcionado como um grande rei, depois abandonado como um criminoso. Muitos com vergonha de Jesus, com medo, e até o apóstolo Pedro, uma das pessoas que mais testemunhavam sobre a postura de Cristo, o nega por 3 vezes antes dele ser crucificado. Literalmente, ele também abandonou o Senhor. Por isso eu fiz questão de trazer
essa explicação da Bíblia de Estudo da Reforma, principalmente porque ela fala para nós. Ela diz que nós também somos como essas multidões de Jerusalém, como aqueles que estavam acompanhando Jesus. Uma hora vibrantes, com a alegria de dizer, como nós há pouco cantamos, Jesus Cristo é o Senhor. E outras horas dizendo, não conheço. Não, eu não sou assim. Vejam, eu deixo o meu Senhor de lado. Hoje tudo para o Senhor, amanhã desistimos dele. Quantas e quantas vezes não agimos assim? E nós temos que refletir, quando nos deparamos com esse texto, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que nós já vivemos a certeza desta entrada, da sua morte e da sua ressurreição. Jesus cumpriu tudo o que tinha que fazer por amor a nós. Ele veio a este mundo, se tornou como um ser humano, assumindo a natureza de ser humano, passando tudo que nós enfrentamos e passamos, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas limitações. Quantas e quantas vezes não dizemos, estou cansado, sobrecarregado, choramos, temos fome, temos sede, somos abandonados, talvez traídos, e questionamos o Senhor. Ora, Senhor, por eu ser um fiel seguidor de Ti, por eu crer em Ti, nada de ruim poderia me acontecer. E nós lembramos que o Senhor sabe tudo o que nós passamos, pois Ele enfrentou isso. E ainda uma coisa mais importante que nós ouvimos na leitura da carta de Filipenses, Jesus abriu mão da sua glória divina, se humilhou, tornando-se ser humano. Ele sabe muito bem tudo o que nós passamos. Se nós estamos com algum problema, se algo está nos incomodando em nosso coração, se estamos cansados, sobrecarregados pelas incertezas da vida, pelos infortúnios que nos acontecem, vamos conversar com o Senhor. Vamos abrir o nosso coração para Ele, mesmo sabendo que Ele não precisa disso, pois Ele conhece todos os nossos sentimentos. Ele sabe tudo o que nós estamos passando. Mas quando nós conversamos com o Senhor, quando nos dirigimos a Ele em oração, abrindo os nossos corações, nós estamos demonstrando que nós confiamos nele, que nós cremos nele como Senhor da nossa vida, que nós sabemos que Ele, sim, enfrentou tudo o que nós passamos, e mais, porque Ele morreu por nós. Ele morreu uma morte imerecida. Quando vislumbramos o Cristo crucificado, nós devemos lembrar que nós que deveríamos estar lá, porque nós somos pobres e miseráveis pecadores. Mas no seu amor, Jesus assume todos estes pecados, coloca nos seus ombros e leva-os à cruz do Calvário. E na sua entrada em Jerusalém, texto do Evangelho de hoje, nós temos ali uma multidão clamando, Hosana ao nosso rei, Hosana ao filho de Davi, salve o nosso rei. Palavras que estão mostrando realmente a importância de Jesus como aquele que é o nosso Salvador. Por isso a nossa reflexão, quando olhamos este texto, nós também devemos pensar, quantas e quantas vezes não agimos exaltando
a Deus em nossa vida, o que é maravilhoso. O que nós devemos fazer diariamente? Glorificar ao Senhor. A Deus seja toda a glória. E deveríamos fazer isto 24 horas por dia. Afinal, Ele é o Senhor. Ele é o Deus Criador, Redentor e Santificador. Somente através da Sua palavra e da Sua ação, nós temos perdão, vida e salvação. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós não glorificamos a Deus. Muitas vezes nós desistimos de Deus. Porque nós temos esta natureza em nosso coração, a nossa natureza pecaminosa, que nos leva a cometer pecados, que nos leva a querer ficar longe do Senhor, que nos leva a achar normal tudo o que acontece ao nosso redor. Corrupção, imoralidade, violências, até o não respeitar as autoridades e ainda difamar a palavra do Senhor e ridicularizar o nome de Deus. O mundo quer mostrar isto como normal, mas a palavra do Senhor nos mostra que Ele é santo, Ele é perfeito, Ele tem um amor por nós, que não temos como medir este amor, e muito menos entender este amor. Se bem que nós temos um pouquinho experimentado este amor que Deus tem por nós, quando nós amamos principalmente os nossos filhos. Porque muitas vezes os nossos filhos nos tiram do sério. Muitas vezes nós, como filhos, desrespeitamos os nossos pais, desvalorizamos a figura deles. Nós fizemos o que eles não nos mandaram fazer ou o que não esperavam que nós fizéssemos. E mesmo assim, o papai e a mamãe continuam amando o filho. Da mesma maneira, o Senhor vem a nós e continua nos amando. Mesmo quando nós somos infiéis, ingratos, queremos nos afastar de Deus, mas Deus continua na sua palavra nos convidando: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus não fecha a porta, Deus não nos manda embora. Deus está sempre pronto a nos amar, a nos perdoar. E quando Ele entra de forma maravilhosa em Jerusalém, nós também dizemos que Ele entra de forma maravilhosa na nossa vida, a ponto de nós podermos cantar: abri as portas e aclamai. Nós devemos estar com os nossos corações abertos e proclamar a palavra do Senhor. Afinal, eles são abertos pela palavra de Deus. Nem nisso nós temos condições de dizer que Jesus venha morar na minha vida. Muito pelo contrário, Ele vem através da palavra e do batismo. E assim, confiantes, apegados ao Senhor, nós queremos proclamar o seu amor. Nós queremos anunciar este Deus maravilhoso, que se revela a nós como o nosso Salvador, como aquele que se preocupa conosco. Por isso, nós não devemos desistir nunca do Senhor. Afinal, Deus não desiste de nós. Deus vem a nós em todos os momentos, para que nós tenhamos a certeza de que Ele está sempre pronto a nos amar e a nos buscar. Estamos terminando o período da Quaresma. Próxima sexta-feira, Sexta-feira Santa, é o dia final deste período, onde como igreja nós celebramos com mais intensidade nos sofrimentos do Senhor,
E muitos, neste período, até vivem uma vida diferente do resto do ano. Muitos dizem que este é um período de reflexão e então devemos abrir mão de coisas, de jejuar, de parar de fazer coisas que até nos são prazerosas. E nós temos aí o maior exemplo sempre, quando muitas pessoas evitam a carne vermelha. Mas no resto do ano, tudo bem. Mas por que apenas neste período? Talvez porque quando nós refletimos com mais intensidade no que Cristo sofreu, a culpa nos pesa. Porque Ele sofreu por nós. Realmente, Jesus, tudo que Ele passou, principalmente na sua prisão, nos seus castigos e na sua morte, foi por nós. Nós somos culpados disto. E se nós abrirmos mão de alguma coisa, não vai mudar isso. Continuamos culpados disto. Quaresma não é tempo de sofrimento. Quaresma não é tempo diferente para nós vivermos apenas nestes dias. Quaresma é tempo de nós refletirmos e darmos glórias ao Senhor. Afinal, Ele fez isso porque é o nosso Salvador. A nossa vida tem que continuar diferente, porque em Cristo nós somos novas criaturas. Quando Jesus faz essa entrada triunfal em Jerusalém, nós vemos que tudo mudou na cidade, porque os inimigos fizeram o que tinha para fazer para terminar com a ação de Jesus, para prendê-lo e matá-lo. E isto aconteceu para a nossa salvação. Por isso, ao vivermos a Quaresma, devemos viver na certeza de que tudo o que havia para ser pago já foi pago. E nós, como devemos então, como cristãos, vivermos de uma maneira que agrade a Deus, obedecendo aos seus mandamentos, amando a Deus acima de todas as coisas, amando ao nosso próximo como a nós mesmos, buscando de todas as maneiras, no que depender de nós, para que vivamos em paz uns com os outros. E quando cometermos erros, pecados, quando desobedecermos ao Senhor, isto de maneira nenhuma pode e deve nos deixar felizes. Nós devemos nos arrepender destes nossos erros e buscar o perdão no único lugar em que há perdão, em Cristo. Confessar os nossos pecados na certeza de que Ele irá nos perdoar. Por isso, queridos de Cristo Jesus, vamos valorizar o Salvador Jesus e o seu sacrifício voluntário por nós. Sim, foi um sacrifício voluntário. Jesus quis morrer para nos perdoar. Jesus não foi pego de surpresa com a sua traição. Jesus não foi pego de surpresa com a sua crucificação, com os xingamentos que recebeu, com o abandono que sofreu. Mas Ele sabia muito bem o que iria acontecer quando Ele se sujeitou a vir a este mundo para ser o nosso Salvador. Por isso, nada mais justo que cabe a nós glorificarmos ao Senhor. E então, glorificando ao Senhor, estarmos realmente apegados a Ele. Não desistirmos do Senhor, porque Ele não desiste de nós. Talvez nós tenhamos pessoas que nós convivemos que nos decepcionaram, que desistiram de nós, talvez que nos traíram.
empregos que nós não gostamos, ou que injustiçados fomos mandados embora, famílias em que, por vezes, o amor parece estar ausente, brigas acontecem, e muitas vezes nós até dizemos: como eu gostaria de desistir de tudo. E quando nós dizemos desistir de tudo, está implícito o tudo em nossa vida, que deve ser o Senhor Deus. Que a partir do momento que o Senhor está em nossa vida, tudo muda de sentido. Mesmo quando nós convivemos com pessoas que talvez nós não tenhamos muita proximidade, ou em empregos que nós não gostamos, ou fomos tratados injustamente, ou estamos cercados de brigas e discussões, o tudo do Senhor está conosco. E a sua palavra criadora também pode operar maravilhas quando testemunhadas através de nós. Por isso, de maneira nenhuma, nós devemos desistir, e principalmente não desistir do Senhor. Nós devemos buscar Ele, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos abrace com o seu amor. Afinal, Ele nos convida: vinde a mim, eu vou aliviá-los, eu vou fortalecê-los. Como diz o Salmo 23, eu vou conduzi-los a pastos verdes, a um lugar de refrigério, eu vou protegê-lo no vale da sombra da morte. Sua vida vai ter abundância. E realmente, em Cristo, nós temos a abundância do perdão e do amor que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. A humildade de Cristo ao entrar em Jerusalém nos mostra a importância dele ser o nosso Salvador. Afinal, tudo o que ele fez foi por amor a nós, e de maneira nenhuma o Senhor desistiu ou desistirá de nós. Por isso, nós também, motivados, guiados pelo Espírito Santo, não devemos desistir do Senhor. Que Deus esteja a nos abençoar, a nos fortalecer, para sempre estarmos enraizados e edificados em Cristo como nosso Salvador. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.